episódios de Renovação Kids School. Já sabes, antes de nós começarmos o nosso programa, vamos ouvir a mensagem desta semana. Olá, kids, como estão? Eu sou a Nayara e vim hoje dizer que estou com muita saudade vossa. Muita saudade de vos apertar, de falar mais sobre a palavra de Deus, de nos encontrarmos no domingo, de orarmos juntos. Vocês fazem muita falta. Tenho certeza que vocês também estão com saudades da nossa igreja, não é? Pronto, mas também temos que dizer que estamos felizes, porque a nossa igreja se reinventou por meio do Ministério Kids, da Mimi, e agora vocês podem ter acesso à sexta-feira, hoje e todas as outras sextas, enquanto isso durar, a um conteúdo preparado com muito amor e carinho para vocês não ficarem longe da vossa escola, não é? Da vossa escola bíblica. Estão a gostar? Tenho certeza que sim. Mas pronto, vim cá hoje dizer-vos que, além de muita saudade, tem dias que eu tô mais triste, tem dias que eu tô mais disposta. E vocês, como estão? Deve ser algo assim, não é? Há dias melhores e há dias piores. Mas também tenho que vos lembrar que para todos os dias temos Deus. E quando nos sentirmos assim mais tristes e mais... que seca que isso não passa, temos que parar e orar. Temos que pedir a Deus de todo o nosso coração que Ele nos dê alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, quando temos Deus, ficamos mais alegres. E é normal ficarmos assim chateados. Mas nessa hora temos que pensar rapidamente, fazer uma oração e dizer: temos a Deus no meu coração. Também queria vos dizer mais uma coisa. Quando vocês querem ser bons, assim, se alguém aí estiver a treinar para ser um bom jogador, um bom futebolista, o que ele vai fazer? Ele vai treinar muito, vai jogar muito a bola para ser um ótimo futebolista. Mas, se porventura alguém quiser ser um bom desenhista, vai desenhar muito para ser muito bom. Vim vos dizer que vocês também podem ser muito bons na oração. Deus ouve as suas orações. Vocês são kids, mas não existe um Deus kids. O vosso Deus, é o Deus dos adultos. E Ele pode tudo. Ele criou o mundo e tudo que Ele já fez, Ele pode fazer. Então, as vossas orações também são atendidas. Então, estou aqui para dizer que vocês podem treinar muito, porque agora nós temos muito tempo. Podem orar muito para que tudo isso passe, para que sintam paz enquanto isso passa e para que já estejamos todos juntos, falando mais sobre Deus, congregando, abraçando, beijando e tudo de bom que nós sempre tivemos. Tá bem? Então, um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e aproveitem a aula. Tchau! Já deves saber qual é o tema de hoje, porque estamos nesse período que estamos a festejar uma festa muito particular, então, exatamente, vamos falar da Páscoa. E então, para começar, nós vamos ver primeiro qual foi a primeira Páscoa que se festejou. Depois vamos ver a Páscoa com Jesus e vamos ver o porquê da Páscoa. É um programa muito grande esta vez, não é? Então vamos ver todos esses pontos. E vamos começar pela primeira Páscoa. E para isso vamos ler em Êxodo 12. E vamos falar de Moisés. Muito provavelmente tu conheces esta história de Moisés das 10 pragas. Se não conheces, podes pedir aos teus pais para contar, ou então podes ler diretamente na Bíblia, no início de Êxodo. Para te resumir, Moisés veio ao Egito para libertar o povo de Deus que era escravo, que era servo no país do Egito. Então, ele foi ver Faraó e disse assim: liberta o povo de Deus.
E o faraó disse, não vou libertar. Então Deus permitiu e mandou 10 pragas no Egito. Então foi muita coisa, foi os rios a tornar-se em sangue, foi os gafanhotos e houve no total 10. Estamos agora na 10ª. A 10ª ia acontecer sobre o povo do Egito. A última praga é a seguinte. Eu vou-te ler em Êxodo 11, versículo 4. Assim diz o Senhor, à meia da noite passarei por todo o Egito, e o primeiro filho de todas as famílias egípcias morará desde o filho do faraó, herdeiro do trono, até o filho da escrava que moe a farinha. Morrerá também a primeira cria de todos os animais. Em todo o Egito haverá um grande clamor como nunca houve nem haverá. Para que Deus possa saber qual é a casa dos egípcios, os maus, e qual são a casa do povo de Deus, os israelitas, Deus mandou fazer assim. Vamos ler no versículo 3. Digam a todo o povo de Israel o seguinte: no dia 10 deste mês, cada um de vós escolha um cordeiro por família e um por cada casa. O cordeiro não deverá ter defeito, deve ser um macho de 1 ano, em vez de cordeiro pode ser um cabrito. Com o sangue do animal, marquem as suas ombreiras e a vega da porta da casa onde estiver a comer. Ele dá uma série de diretivas assim, mas basicamente cada família do povo de Deus tinha que matar um cordeirinho e pegar no sangue e pintar a volta da casa deles. Assim Deus sabia quem era o povo de Deus, quem eram os egípcios. Então Deus falou com Moisés e ele disse que ele ia começar a Páscoa. E então estamos a falar da primeira Páscoa. Vamos ler versículo 14. Esse dia deverá ser entre vós recordado e celebrado com grande festa em honra do Senhor. Ficam obrigados a celebrar para sempre, bem como os vossos descendentes. E diz mais no versículo 17. A festa dos pães sem fermentos, é a Páscoa, é uma festa que deverão celebrar porque naquele dia fiz sair o povo de Israel do Egito com um exército. Então, a Páscoa, que ainda é festejada hoje pelo povo de Deus, pelos judeus, é exatamente isso, é para relembrar este dia em que Deus fez sair o seu povo do Egito e fez sair o seu povo de ser escravo, de ser servo de outro povo. Então, esta que é a primeira Páscoa. Agora que vimos a história da primeira Páscoa, vamos ver a Páscoa com Jesus. Deves conhecer muito bem a história da Páscoa e podes a ler em Mateus 26. Vamos fazer um pequeno resumo, está bem? Vamos ver se conheces os pontos todos. Então, Jesus, o Filho de Deus, estava a respeitar a tradição que Deus tinha deixado de festejar a Páscoa todos os anos. Ele estava a festejar com os seus discípulos, à volta de um jantar, tal como Deus tinha dito para fazer. Então eles estavam todos juntos, a comer e tal, e Jesus já sabia tudo o que ia se passar. E ele sabia que era a última vez que ele ia comer com os seus discípulos. Então ele tomou o pão, partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos e disse assim: tomai-te que esse é o meu corpo. E os discípulos tomaram. Ele pegou no vinho, partilhou com os seus discípulos e disse: tomai-te que isso é o meu sangue. Então Jesus, na verdade, já estava a fazer a primeira Santa Ceia, que ainda hoje nós participamos e fazemos. Depois deste jantar, eles foram orar para o Monte das Oliveiras. Jesus deixou os seus discípulos e disse: vocês agora têm que ficar aqui a vigiar e a orar. Ele afastou-se e começou a orar. Oh Deus, a falar com ele, sabes, ele já sabia tudo o que ia se passar e ele estava a ficar um bocadinho angustiado. Um bocadinho, ele já sabia que ia morrer, então estava um bocadinho angustiado, não é? Jesus veio de orar e encontrou pela terceira vez os seus discípulos a dormir. A seguir, Judas, aquele que traiu Jesus, veio com pessoas más e prenderam a Jesus. E Jesus foi levado em frente das autoridades. Primeiro com os religiosos,
e depois com o governador romano, que chamava-se Pilatos. Naquela altura era costume libertar um criminoso. Então, Pilatos deu a escolha ao povo, ou libertar Jesus, ou libertar o criminoso chamado Barabás. E o povo o que é que escolheu? Escolheu a Barabás. Então, Barabás foi liberto e Jesus foi chicoteado, foi torturado e foi condenado a ser crucificado. Então Jesus levou a sua cruz e foi crucificado e ele morreu. Depois pegaram no corpo de Jesus e meteram numa sepultura. E sabes, Jesus ele já tinha dito que ele ia ressuscitar. Então eles meteram uma pedra gigante em frente do túmulo para ter a certeza que ele não ia sair de lá. E de repente, no terceiro dia, um tremor de terra! Um tremor de terra! E a pedra rodou e o anjo disse: olha, o túmulo está vazio, onde é que vocês procuram Jesus? Jesus ressuscitou! E foi assim, Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois ele apareceu aos seus discípulos e passou um bocadinho de tempo com eles antes de voltar para o céu. Isto é a história da Páscoa com Jesus. Mas porquê que Jesus tinha que morrer? Porquê que tinha que se passar assim? Para poder-te explicar isso de maneira mais fácil, vamos usar um pequeno desenho, está bem? Sim senhora, agora parece mesmo uma escola. Então, voltamos ao início da Bíblia, quando Deus criou o mundo. Então, Ele criou as árvores, o sol, o mar, os animais e, por fim, criou o homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus visitava o homem e falava com ele, com Adão e Eva, e falava com eles. Então, Deus criou o mundo, criou os homens para ter uma relação direta com Deus, ter uma conversa com Deus direta e tal. Só que o que aconteceu, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, porque Deus tinha dito: podem comer à vontade tudo o que vocês quiserem, só a árvore que está, o fruto da árvore que está no meio do jardim não podem comer. E a serpente veio e disse: não é bem assim, sabes, não vais morrer se comeres e tal, só vais ter noção do que é bem, do que é mal, nananã. E acabaram por trincar naquela fruta. E foi assim que o pecado, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e o pecado fez o quê? Separou o homem e Deus, os homens e Deus. Eles ficaram com uma relação quebrada, distanciada, porque Deus não pode ser misturado com o pecado, não pode. Sabes quando o óleo e a água não se conseguem misturar? É exatamente da mesma forma. Deus não pode se misturar com o pecado. Então, criou aqui um buraco. Quando Jesus veio ao mundo e foi à cruz e ressuscitou, criou aqui uma ponte. Vês? Com a sua cruz, a sua morte, Ele criou aqui uma ponte e restaurou a nossa relação direta de Deus com os homens e os homens com Deus. Jesus veio fazer isso. É por isso que é tão importante o sacrifício de Jesus. É por isso que a Páscoa é tão importante. Quer dizer que agora nós podemos falar com Deus. Quando nós oramos diretamente a Deus. Nós falamos com Ele. Ele me fala connosco. É por isso que Jesus, o sacrifício de Jesus, foi tão importante. E lembras-te da primeira Páscoa? Qual foi o animal que eles tinham que matar? Um cordeiro sem defeito nenhum. Porquê que Jesus conseguiu fazer isto? E que não foi um homem qualquer? Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele era humano, a viver sobre a terra, Ele era humano, mas também era Deus. Então Jesus nunca pecou,
nunca desobedeceu a Deus. É por isso que foi Ele que foi à cruz fazer este sacrifício. É Ele que é chamado o Cordeiro. Como na primeira Páscoa, Ele é este Cordeiro sem defeito. Jesus fez a obra, mas a escolha é tua. Tu é que tens que dizer a Deus: olha, eu aceito, eu acredito que Jesus veio ao mundo, que Ele é o Filho de Deus, salvou dos meus pecados quando foi à cruz e ressuscitou, e por isso quero seguir, dia após dia. E é por isso que a Páscoa é um momento tão importante para a história da humanidade, porque nós relembramos esta boa nova que é o sacrifício de Jesus para nós. Deus, Ele quer uma relação contigo, mas tu é que tens que fazer a escolha. Vamos resumir o que vimos hoje? Eu sei que foi muita coisa. Primeiro, fomos a Êxodo 12 e vimos como Deus instaurou a primeira Páscoa para relembrar a saída do povo de Deus do Egito. Depois vimos a história da Páscoa com Jesus, da maneira que Ele fez a última ceia com os seus discípulos, que Ele depois foi morto na cruz, que 3 dias depois Ele ressuscitou. E por fim, nós fomos ver porque que Jesus tinha que ser sacrificado na cruz e ressuscitar para restaurar a nossa relação com Deus. Sabes porque é que Deus pensou nesse plano para restaurar a nossa relação com Ele? Foi tudo por amor. E vamos ver o versículo de hoje a memorizar, que é João 3,16. Diz assim o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? É um bocadinho longo. Vamos fazer outra vez? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então, referência do versículo, abrimos as nossas Bíblias, João 3,16. Muito bem, então foi mesmo por amor que Deus fez este plano todo para restaurar a nossa relação. Se tu percebeste o plano de Jesus e se Ele tocou no teu coração e que hoje queres tomar a decisão de segui-lo dia após dia, podes fazer esta oração comigo. Lembra-te que quando nós oramos estamos a falar com Deus. Podemos falar livremente com Ele porque Jesus fez este sacrifício na cruz e ressuscitou. Então, vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Filho. Obrigado pelo seu sacrifício na terra. Sei que foste Tu que o mandaste para restaurar a nossa relação. E hoje quero aceitar Jesus no meu coração. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus, que veio limpar os meus pecados e que Ele ressuscitou no 3º dia. Ainda hoje é o Jesus vivo e eu quero que Ele entre no meu coração. Todos os dias quero andar com Ele e seguir os Teus mandamentos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Para esta atividade vamos precisar de pintura, água, tesouras, papel de cozinha ou guardanapos. Vamos pegar no nosso papel de rolo de cozinha e vamos dobrar um triângulo. Agora vamos dobrar novamente
um triângulo. Pegamos nessa ponta e colamos na ponta ali em cima aqui. Ok, deves ter esta forma. Agora vamos dobrar para cima. Então, pegar nesta pontinha e para cima. Muito bem, estamos quase. Agora vamos dobrar em 2. Então, pegar aqui e dobramos em 2. Agora vamos pegar na tesoura e vamos cortar mais ou menos por aqui. Por enquanto vamos guardar o nosso papel fechado, mas só para tu veres o que é, vou-te mostrar. Normalmente deve-te dar alguma coisa assim, mas tens que guardar fechado por enquanto. Agora vamos pintar a nossa cruz. Para isso vamos precisar de pintura e de um bocadinho de água. Vou meter um bocadinho de água aqui nas pinturas. Agora vamos pegar o nosso papelzinho e vamos molhá-lo na pintura. E agora vamos devagarinho abrir. Muito devagarinho. Quando as tuas cruzes estiverem secas, podes as colar em cima de um papel e escrever o versículo a memorizar, por exemplo. Chegamos ao fim do nosso programa e neste fim de semana celebra o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. E para acabar vamos ver algumas realizações e algumas fotos vossas, está bem? Basta-me dizer tchau a vocês e não te esqueça, próxima semana há mais! Tchau, tchau! Beijinhos! God bless! E boa Páscoa!